Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quando eu anunciei o conto, eu disse a vocês que dentro deste conto nós teríamos 3 relatos, fatos verídicos. E hoje nós estamos trazendo esses relatos. Desejo a todos uma excelente noite e resto de semana e vamos aos relatos do conto. Tenho 46 anos de idade e ainda lembro do que ocorreu comigo e com os meus irmãos naquele tempo. Eu tenho 7 irmãos, somos 3 meninas. Quando éramos pequenos, morávamos em uma casa bem humilde de madeira numa vila pacata e pequena, rodeada de mato em Curitiba. Bom, o meu relato começa quando eu e meus 2 irmãos meninos começamos a notar e a viver experiências naquela casa. Tínhamos quase a mesma idade, de 9 para 10 anos, e dormíamos no mesmo quarto, em beliches. Eu me lembro que começamos a acordar perto das 3 da manhã, e logo, quando um de nós geralmente acordava com insônia, começavam os barulhos, passos, e a gente se arrepiava de medo, afinal, sabíamos que não eram os nossos pais, porque os barulhos e passos eram estranhos. Como a casa era de madeira e o assoalho, a gente ouvia perfeitamente o envergar das tábuas no chão e os passos do que parecia ser um ser de grande estatura e peso. A porta de nossa casa era de madeira e não tinha fechadura, apenas um buraco por onde fechávamos com uma corrente de ferro. Ouvíamos sempre o barulho dessa corrente sendo forçada ou chutes na porta indicando que alguém queria entrar. Sempre um de nós sozinho acordava e no outro dia relatávamos à nossa mãe que era evangélica na época e acreditava ser o diabo. Certo dia, contando ao nosso primo esses fatos, chamamos ele para ficar uma noite lá e observar o fenômeno. Ele foi acordado por meu irmão, que o chamou na hora que ocorriam os eventos, o que fez com ele também acreditasse em nós. E o estranho é que os meus pais nunca acordavam com aqueles barulhos. Seja qualquer tipo que fosse os seres que iam até lá, não se intimidavam em fazer barulho. E o mais intrigante e assustador dessa história é que, lembro bem que uma noite acordei e logo ouvi os passos vindos da sala de casa até o nosso quarto. O meu coração disparava sempre que eu ouvia e eu ficava com muito medo mesmo e até imaginava a estatura do ser que parecia ser grande. Esse ser se aproximou e puxou a minha coberta e eu tremi mais ainda. Então, eu senti na minha boca como se fosse um dedo grosso, parecia de um macaco. Isso foi horrível. Os meus irmãos relataram que ocorreram as mesmas coisas com ele e nós acordávamos no outro dia com feridas na boca. Era demais para mim ouvir aquelas histórias, eu estava maravilhado. Que história de nossa vizinha! E ela não parou por aí, não. Depois que ela nos contou este relato, ela também contou o relato de uma conhecida dela que a contou dessa forma. Há mais de 20 anos atrás eu perdi o meu avô porque tinha um amor muito grande. Eu fiquei inconsolável e por isso não queria nem ir mais para a casa de meus avós no Rio de Janeiro. Mas, certo dia, depois de tantos meus pais insistirem, eu aceitei ir para Angra dos Reis ver a minha avó. Na época, fazia mais ou menos um ano que meu avô havia falecido, mas eu ainda sentia muita saudade e sinto até hoje. Quando cheguei lá, fui andando pela casa e lembrando de cada cantinho que ele gostava de ficar. Até que vi seu velho chapéu, que era inseparável. Então, eu não me contive e chorei muito. Naquela noite e todas as noites seguintes, eu rezava e pedia que eu queria ver meu avô mais uma vez. Em todas as noites que se seguiram, eu acordava com uma voz me chamando ou com uma sacudida que eu não entendia de onde vinha, mas achava que era coisa de minha cabeça e voltava a dormir. Nessa viagem, tinha ido uma prima minha, o esposo e os filhos. Gostávamos de viajar sempre em um grupo grande.
Na casa de minha avó tinha muitos quartos e era igual coração de mãe, sempre cabia mais um. E assim, segui pedindo todas as noites para que eu pudesse ver meu avô a última vez. E na última noite, em Angra dos Reis, eu acordei, no meio da noite, com uma voz masculina me chamando. Eu achei novamente que era coisa de minha cabeça e não levantei. E de repente, me deu uma vontade insuportável de ir ao banheiro, mas o medo de atravessar uma sala e uma cozinha enorme e escura me impediam de levantar. E eu comecei a ouvir aquela voz masculina chamando meu nome baixinho, até que começou a chamar: Neguinha. Eu fiquei congelada. Era assim que meu avô me chamava carinhosamente, mas mesmo assim o medo não me deixou sair do lugar. Eu fiquei deitada até cair no sono novamente, e no dia seguinte arrumamos as nossas coisas e partimos para a rodoviária de Angra dos Reis, rumo a São Paulo, onde moro até hoje. Quando estávamos dentro do ônibus, a minha prima começou a contar para minha mãe que, como estava muito calor na noite passada, ela foi dormir no sofá da sala, sofá este que ficava de frente para o banheiro, e ela tinha pedido para o meu tio deixar a luz do banheiro acesa. Ela contou ainda que no meio da noite acordou de repente e olhou direto na direção do banheiro e viu um homem alto, magro, de pele escura e de chapéu, e que este homem vestia uma camisa verde água bem clarinha e uma calça cor bege. Quando eu ouvi isso, meu corpo estremeceu. Ela tinha acabado de descrever o meu avô, inclusive com a roupa que ele mais gostava de usar, e, se eu não me engano, a roupa com a qual ele foi sepultado. Eu comecei a chorar desesperadamente porque eu sabia que tinha perdido a oportunidade de ter visto meu vozinho pela última vez. Até hoje eu não me conformo por ter sido tão medrosa. Em seguida, ela contou um outro relato da mesma amiga, que é mais ou menos assim. Sou natural de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, e vim para São Paulo aos 6 anos de idade. Mas todos os feriados e minhas férias nós íamos para Angra. E a atração favorita da criançada era sentar aos pés do meu avô e ouvi-lo contar histórias assombradas dele. E, um certo dia, ele me contou que ali na vila tinha um homem chamado Seu Tião que virava lobisomem e que, como faltavam apenas 3 dias para a sexta-feira de lua cheia, era para ficarmos atentos porque o lobisomem ia aparecer. Ficamos com medo, mas não demos muita atenção, porque ninguém acreditava. E no dia seguinte, eu e minhas primas fomos até a padaria comprar pão. E quando chegamos lá, a minha prima me cutucou e disse, apontando para um senhor que estava encostado no balcão: Esse aí que é o Seu Tião. Eu olhei para as unhas daquele homem, que eram grandes e meio sujas de sangue em volta. Saí correndo da padaria sem nem olhar para trás. Passaram-se os dias e chegou a temida sexta-feira. Eu, meus irmãos e primos fomos para a praia e, quando voltamos, resolvemos fazer uma traquinagem e beber o vinho que meu avô tinha guardado. Imagina a cena, aquele bando de crianças, e éramos cerca de 15 crianças. Estávamos todos bêbados e eu só me lembro que meu avô estava deitado em um colchão na área dos alojamentos. Então, eu fui até lá, o empurrei para fora e deitei, apagando em seguida. Onde os meus avós moravam era um antigo alojamento de uma empresa mineradora e eram eles que cuidavam de lá. Então, tínhamos quarto para escolher à vontade. Eram mais de 40. Para me castigar pela minha traquinagem, a minha mãe me obrigou a ir dormir no penúltimo quarto, que ficava ao lado de uma mata. Mas como eu ainda estava sob o efeito do álcool, eu fui sem reclamar. Só que mãe é mãe, né? E a minha, com dó, foi dormir comigo no tenebroso quarto. Lá pelas 3 horas da madrugada eu passei mal e vomitei muito, e a minha mãe, vendo aquilo, ficou muito furiosa e me mandou limpar. Só que o material de limpeza ficava no banheiro, uns 4 quartos depois, e o banheiro já era um cenário de filme de terror para ninguém botar defeito. Eu fui até lá borrando de medo, mas fui. Olhei para a portaria e vi que os cachorros de minha avó não estavam lá, mas eu ouvi os latidos deles. Aí
Eu me toquei que era sexta-feira de lua cheia. Então, eu saí em disparada em direção ao quarto e quando peguei na maçaneta para abrir, vi algo mexer na mata e era muito grande para ser um dos cachorros. Eu não fiquei para conferir. Entrei no quarto e tranquei a porta. Me joguei na cama e cobri a cabeça, mas a minha mãe me fez levantar e limpar o que eu tinha feito. Eu levantei, limpei, só que, quando foi para levar o balde e as coisas de limpeza de volta para o banheiro, eu não tive coragem e disse para minha mãe que não ia de jeito nenhum. Então, minha mãe se levantou e foi comigo. Fomos e voltamos sem nenhum incidente. Porém, quando nos deitamos, comecei a ouvir arranhar a porta e minha mãe também ouviu, mas para não me deixar ainda mais assustada, ela disse que era um dos cachorros de minha avó. Muito curiosa, eu levantei e fui olhar na fresta da janela. E quando vi aquele ser imenso com pelos negros, era como se fosse um cachorro muito grande, com as costas curvadas, eu paralisei e não consegui nem mesmo gritar. Aquela coisa estava de costas para a janela e, de repente, os cachorros começaram a latir e ir para cima daquela coisa, e ele saiu correndo em direção à mata. Minha mãe, ouvindo o barulho, chamou o meu nome e perguntou o que estava acontecendo. Como ela viu que eu não respondia, ela se levantou, foi até mim e começou a me chacoalhar até que eu dei um suspiro, como se estivesse há muito tempo sem respirar. Eu entrei em choque e não consegui mais dormir o resto da noite. E pela manhã eu contei a história para minha avó. E ela, para me assustar, ou sei lá, falou que realmente tinha ouvido o lobisomem andar ao redor da casa naquela noite. Eu fui até o quarto com os meus primos para conferir a porta se estava arranhada. E qual foi a minha surpresa quando vi que realmente a porta estava com marcas como feita por linhas bem grandes e afiadas. E segundo a minha avó, aquele ser só aparecia nas primeiras noites de sexta-feira de lua cheia. Eu passei o resto das férias sem mais nenhum incidente e voltamos para São Paulo, só que voltaríamos no mês seguinte no feriado de carnaval. Chegamos em Angra e faltava poucos dias para a lua cheia e minha avó me disse que na quaresma o lobisomem corria por 7 cidades para roubar criancinhas. E como faltavam poucos dias para a primeira sexta-feira de lua cheia, eu, meus irmãos e meus primos resolvemos que iríamos ficar esperando o lobisomem aparecer. No cair da noite, aquele monte de criança, montamos guarda perto da portaria, de frente para o galpão onde os meus avós dormiam. As horas foram se passando, um a um, e os moleques foram saindo para dormir, até que sobraram eu, meu primo e minha prima. Nós estávamos distraídos, conversando, quando, de repente, o porco do meu avô, que ficava em um chiqueiro ao lado do galpão, começou a grunhir e dar patadas no cercado de forma desesperada. Nós ficamos ali morrendo de medo, mas alguém tinha que chamar o meu avô para ver o que estava acontecendo. Só que ninguém tinha coragem para isso. Até que o meu primo correu até o galpão e começou a bater na porta. E quando minha prima e eu vimos um vulto muito grande, pulamos o cercado do chiqueiro, começamos a gritar: "O lobisomem! O lobisomem!" Quando meu avô foi olhar o chiqueiro, o porco estava todo arranhado e tinha marcas de pegadas bem grandes na lama do chiqueiro. E quando chegou o dia de vir embora, eu virei para minha avó e falei: "Ainda bem que eu vou embora, vó. Onde eu moro não tem essas coisas de lobisomem." Então, a minha avó respondeu: "Vai pensando. Durante a quaresma, eles correm por 7 cidades e eles podem muito bem chegar até lá." Eu ri e entrei no carro para vir embora. E passado algum tempo, uma certa noite, eu levantei para ir ao banheiro de madrugada e como a janela do banheiro ficava virada para a rua, dava para ver e ouvir todo o barulho da rua. Então, eu comecei a ouvir um rosnado muito alto e em seguida os cachorros da rua começaram a latir como loucos e aquele rosnado ficou ainda mais alto. Eu pensei, são apenas os cachorros brigando, e eu fui para o meu quarto e voltei a dormir. E no dia seguinte, ouvi o meu vizinho contando para o meu irmão que ele estava chegando da balada por volta de umas 3 horas e achou estranho, porque sempre que ele ia chegando em casa, ele assoviava e os seus 2 cachorros iam encontrá-lo, e naquele dia eles não foram. Então, quando ele chegou na metade da rua, viu os cachorros cercando uma coisa parecida com um cachorro, só que muito grande, e eles estavam parados em frente à minha casa.
E como a casa dele era do lado da minha, ele teve muito medo de chegar até lá e ser atacado por aquela coisa. Ele ainda disse que a coisa rosnava para ele, só que os cachorros o protegiam latindo para aquela coisa. Ele disse que não sabe como conseguiu abrir o portão tão rápido e que sabe que só não foi atacado por aquilo graças aos seus cachorros. Naquele momento, eu tive a certeza que realmente a minha avó sabia o que estava falando e hoje eu não brinco mais com essas coisas. Assim, a nossa amiga contou, se despediu da gente e foi para sua casa. Mas a minha avó ainda tinha muitas coisas para me contar.